Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai estar assistindo o vídeo. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo, são vídeos auditados, editados, precisamente para que você possa ter noção. Isso vai ser postado na segunda, quarta e sexta, né? Então hoje o tema seria como sair da prisão de ventre. Então nós temos muitas pessoas que sofrem do chamado intestino preso, ou de prisão intestinal, prisão de ventre, né? Principalmente as mulheres. Eu já atendi gente que fica 8, 10, o recorde foi acho que 12 dias. Quer dizer, como é que uma pessoa fica 12 dias sem evacuar, eu não sei, mas elas ficam. Então a média é 3, 4, 5 dias. Então qual seria o normal da evacuação, né? Então evacuar pelo menos uma vez a cada dia, ou no máximo cada 2 dias, sem dificuldade nenhuma. Então, eu vou passar para vocês aqui, então, 9 itens de estilo de vida para poder funcionar o teu intestino sem estar preocupado com laxante ou qualquer outra coisa nesse sentido, então. Então, para você que é mulher, que já teve filho, então você vai lembrar quando o teu nenezinho era pequeno, que você dava de mamar, a criança mamava e evacuava. Praticamente automático. 90% das crianças. Então isso aí chama-se de reflexo gastrocólico. Então quer dizer, quando cai alimento no estômago, é para esvaziar a outra ponta. Então por isso que você vai ver muito frequente então, as crianças e alguns adultos, vai alguns homens, que logo após o almoço ou após a janta, tem que ir ao banheiro para evacuar. Isso é a fisiologia natural e normal do corpo. Então, o ideal seria que eu evacuasse após a refeição, almoço e janta, pelo menos, certo? Então o primeiro processo é, então, reeducar para que você possa, após a refeição, evacuar. Então, o que você pode fazer? Então, após o almoço ou após a janta, você vai para o banheiro, fica ali sentado no vaso, 5, 10 minutos. Se não conseguir fazer nada, faça a higiene consciência evacuado, dá descarga e sai. Se repetir isso em uma semana, esse reflexo ele volta a ser ativado normalmente. Depois vai ter que ser feito isso constantemente. O outro processo que ocorre chama-se reflexo de limpeza matinal. Então, se você perguntar para os homens de forma geral, de cada 10 homens, 7 vão dizer para você que acorda para ir no banheiro, certo? Por quê? Isso é um sistema fisiológico também. Por que a mulher não faz? Porque a mulher, na verdade, digamos assim, lá no passado, a nossa avó, ou a bisavó, ou a nossa mãe, acordava e ia rápido para a cozinha fazer café. No máximo era fazer xixi, ia para a cozinha, deixava o número 2 para quando tivesse tempo. Então acaba criando um bloqueio. Então o segundo item é, de manhã cedo acordou, tenta educar o hábito da higiene e limpeza matinal. Então a mesma coisa, fica lá sentado 5, 10 minutos, sei que vão dizer que não vai dar tempo, mas tudo bem. Se não evacuar, faz a higiene e dá descarga, daqui uma semana ele volta, finaliza esse horário matinal também, certo? Então, o terceiro item, que é fundamental nesse processo, é exatamente respeitar a necessidade de evacuação. Então, o homem costuma ir no banheiro quando tem vontade, a mulher quando tem tempo. Então, quando tem tempo, não tem vontade, vai acabar não funcionando, certo? Então, quando ela segura, porque não dá tempo de ir ao banheiro agora, ela começa a criar um bloqueio no peristaltismo, que é o movimento intestinal, e daqui a um tempo ele vai começar a travar e não consegue mais funcionar, certo? O quarto processo, que é interessante, é a eliminação de gases. Então, os homens têm mais liberdade, e não tem tanto pudor nisso, de eliminar tanto o arrotar como os sotaflatos. Então, nós produzimos entre 8 a 12 flatos por dia,
Se eu não liberar isso, ele vai travar o intestino. Então vai dificultar esse processo. E as mulheres, além de não eliminar os gases, ainda brigam com os homens quando eliminam os gases. Isso é fundamental para funcionar todo o mecanismo automaticamente nesse aspecto, então. O quarto fator interessante é perceber a história de evacuar sentado ou agachado. Então, as pessoas que têm mais de 50 anos de idade, vai lembrar que lá no passado, você ia no banheiro, ficava agachado, não tinha vaso sanitário, ficava agachado para evacuar, ou evacuar no meio do mato alguma coisa. Então, quando eu estou agachado, o intestino está praticamente reto para ser evacuado normal. Quando eu estou sentado, ele tem uma pequena curvatura, o que dificulta a evacuação. Por isso que quando inventaram o vaso sanitário, aumentou a incidência de fissura, hemorroida e intestino preso por causa desse aspecto no caso então, certo? O quinto fator seria, o que é muito comum que se fala, que é a ingesta de água. Beber água, como a gente já falou, um capítulo aqui só falando sobre água. Eu preciso tomar 30 ml de água para cada quilo de peso. Se eu não tomar água, o corpo vai tirar água lá das fezes. Veja bem, o intestino grosso, a função dela é acumular as fezes para ser eliminado, e se falta água, é tirar água das fezes para absorver para o organismo. Por isso, quando você tem um intestino preso que fica lá 5, 6 dias sem evacuar, começa a ter mancha na pele, alergia, dermatite, a mulher fica irritada, nervosa, por quê? Como ele não evacua, na verdade, ele vai puxando essa água com toxina de forma geral e afeta o sistema geral do nosso corpo. Daí que fala que a mulher que fica mais que 4, 5 dias sem evacuar está sempre enfesada, ou seja, a cabeça cheia de fezes. E esse intestino preso pode afetar várias coisas, desde a parte de irritabilidade, doença de pele e alterar a própria circulação do nosso corpo especificamente. O sexto fator seria o consumo de fibra. Então, eu preciso de fibra, água, para que faça volume nas fezes. Esse volume vai fazer a pressão na parede do intestino e ocorre o peristaltismo. Então, fibra e água, e mais esses quatro que já falei para vocês. Então, isso é fundamental. O sétimo aspecto seria exercício físico. Então, caminhar. Então, quando eu caminho, eu estimulo o sistema circulatório e vai facilitar todo esse mecanismo de função intestinal. O certo seria fazer massagem abdominal. Então você vai contrair o abdômen, segura, solta. Faz essa contração 3 séries de 10, né? Então sempre que um tempo, contrai e solta, contrai e solta, contrai e solta. Então faça 10 vezes isso, 5, 6 vezes por dia. Sempre que tiver algum tempo que está sentado, parado, contrai a barriga. Isso aqui. Ao você fazer essa contração, ele vai massagear toda a parte abdominal interna e a parte externa. Isso ajuda a melhorar a estética da pele, melhorar a parte então das gorduras e aumentar o peristaltismo especificamente, certo? Então isso é fundamental para que você entenda por que eu deveria fazer cada um desses. O oitavo processo seria você lembrar que o intestino tem um formato em letra de U invertido aqui assim. Então você vai massagear o teu intestino aqui assim, ó, como se fosse uma letra U, nesse sentido. Ou então pode pegar sem roupa e faça esse movimento aqui, ó. Faça isso umas 30 vezes, essa volta aqui. E cada vez que você passa a mão, mentaliza que está transformando o movimento inicial, o peristaltismo, aumentando isso. Quanto mais você fizer isso aqui, junto com a contração, ele vai facilitar todo esse processo de evacuação. E um outro processo que faz hoje, já até você pode comprar, é o tipo de um banquinho que você coloca o pé em cima para dobrar. Então você vai ficar sentado no vaso como se estivesse quase que agachado. Eu digo apenas tomar um cuidado para as pessoas que são muito magrela, muito magra, que ao sentar ele pode entalar dentro do vaso. Se a tua nádega é maior que o vaso, não tem nenhum problema, mas é importante. E o que eu aconselho realmente quem mora em apartamento é comprar um pinico, evacuar no pinico e jogar no vaso para poder evacuar agachado. Isso tem um efeito muito grande em todo esse processo. Se mesmo tudo isso ainda não funcionar, o que você pode fazer? Existe uma coisa chamada óleo mineral, chama-se de Nujol, que você compra nas farmácias.
né? Pode colocar, por exemplo, que ajuda em outras coisas, então, de manhã cedo em jejum tomar um copo de, aliás, uma colher de sopa de azeite de oliva, ou misturar na bebida, uma colher de sopa de óleo de coco, alguma coisa assim, que ajudaria em outras coisas no processo geral. E também se você fizesse de manhã cedo, espreme metade de um limão ou um limão inteiro num copo d'água e toma de manhã cedo em jejum também, isso ajudaria muito esse mecanismo. Mas lembrar sempre que tem que tomar pelo menos 6 copos de água diariamente nesse sentido, então. Então, só recapitulando, então, você fazer a parte, então, de respeitar a necessidade de evacuar, né? Evacuar mais agachado, né? Tomar água, comer fibra, fazer a contração, fazer atividade física, fazer a massagem em sentido de U invertido, né? E você vai perceber a diferença que vai fazendo. Criar o tempo aí para o banheiro após o almoço, após a refeição, e a limpeza matinal. Se você fizer isso, com certeza, dentro de uma semana, no máximo, todo o sistema vai equilibrar. E tem, lógico, tem que manter isso o resto da vida, né? Então, vai fazer de novo o que eu falo, que é manter sempre, fala que é o ASIC. Então, avalie o que nós falamos aqui, dê o seu positivo e negativo, comente, isso é importante, o comentário aqui no YouTube. O I é se inscrever no canal se ele não está inscrito. E o outro C é compartilhar. Quer dizer, tem muita gente que sofre disso e não vai ter a oportunidade de ter uma informação simples dessa, que não custa absolutamente nada, é só mudar o hábito de vida. Então essa seria a orientação para o dia de hoje, então. E até o próximo vídeo, então.